Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu acho que já passou do tempo de contar esse testemunho aqui para vocês. Poucas pessoas sabem que vivenciaram o que eu contei de forma mais íntima, mas muita gente aqui não sabe. E por que que eu estou fazendo isso agora? Porque eu sinto a necessidade que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Porque se Ele fez na minha vida, não foi para me reter. Foi para que outras pessoas saibam e outras pessoas tenham a fé e a esperança de que pode sim acontecer na sua vida. Há uns 4 anos, mais ou menos, atrás, eu sentia muitas dores pélvicas, né? E eu ia constantemente para o hospital, tomava muitos remédios, e os médicos não diagnosticavam de jeito nenhum o que eu tinha. Então, eu fazia muito exames de imagem, tomava muitos antibióticos achando que estava com uma infecção urinária, até que meu corpo criou resistência e esses remédios não faziam mais sentido nenhum para o meu corpo. E nada cessava as dores. Até que chegou um tempo, muito tempo depois, os médicos me sugeriram que eu procurasse um terapeuta, um psicólogo e um psiquiatra para poder começar a fazer um tratamento, porque eu estava com problemas psicológicos, digamos assim. Foi essa a constatação do médico, porque eles não conseguiam fechar um diagnóstico. E nesse desespero de saber que eu estava com uma dor física, eu sentia dores terríveis. Eu falei, Senhor, eu sinto dor física. Eu sei que eu estou sentindo. Então, me leva, porque eu não quero que minha família me tenha como maluca, porque aonde isso vai parar? Até onde isso vai chegar? Sabe? Sabendo que as dores eram constantes e foram alguns anos, algum tempo passando por isso. E no ano de 2021, logo depois da pandemia, dia de muita dor, o meu marido me sugeriu que fosse numa médica, numa proctologista, que não era minha médica, porque a minha médica que me acompanhava não estava no dia. E eu falei assim, eu não quero mais ir aos médicos porque eu sei que eles vão falar a mesma coisa que todos os outros já falaram. Ninguém fecha diagnóstico e dizem que eu preciso de um tratamento psicológico. Então, o que que eu vou fazer numa médica sabendo que eles já é, é, sentenciaram ali, né, a minha causa? E ele me convenceu de ir nessa médica e eu fui. Eu fui chorando, eu fui muito angustiada, com muita dor. Eu fui nessa médica, eu virei para essa médica e falei assim, olha, doutora, em 5 minutos de conversa, em 5 minutos ela me examinou e pediu para que eu fizesse um exame muito importante, principalmente para as mulheres, e é que eu falo muito para as mulheres que sentem muita dor pélvica, dor incapacitante, dor na relação sexual, dor a ir ao banheiro. Nenhuma dor é normal, a gente sabe disso, mas às vezes a gente acha que no período menstrual, principalmente, é normal sentir dor, cólica, e não é, gente. Não é normal. Então, a gente sempre precisa estar em constante observação, nos avaliando, indo ao médico, pedindo exame, sugerindo, porque é uma doença muito difícil de ser diagnosticada. Eu não conhecia sobre até que eu fui diagnosticada. Essa médica, então, me passou um exame, fui fazer uma ressonância magnética com preparo, e 3 dias depois, o hospital me ligou pedindo para que eu voltasse para repetir o exame. Nisso, foi uma mistura de sentimentos, de felicidade e mais tristeza. Tristeza por saber que de fato havia alguma coisa porque tinha dado alterado. E alegria por saber que eu não estava maluca. Eu falei, gente, eu sei que o que eu estou sentindo, eu sei essa incapacidade que eu tenho quando eu estou nesse período principalmente. Eu voltei ao hospital na data marcada. Eu fiz o exame e foi diagnosticado uma endometriose profunda. Já tinha se alojado em alguns órgãos, né? Intestino, útero, ovários, parte da bexiga. E para quem não sabe, a endometriose funciona da seguinte forma. No seu período menstrual, ao invés de teu sangue descer, ele simplesmente volta e cria coágulos na parede do seu abdômen. E isso pode ser não só na parte pélvica, como ela pode subir para o seu coração, para o seu cérebro, para o seu pulmão, para o seu nariz, para todos os órgãos. O comportamento da doença é muito parecido com o do câncer, só não a gravidade. E dependendo de onde ela pegue, realmente pode ser algo fatal, porque, por exemplo, se ela pega no seu cérebro, você pode ter um AVC, não circula o sangue ali, e você pode vir a óbito. Então, pensa numa dor incapacitante, pensa numa dor de todos os meses está sendo colocado algo no seu abdômen que não deveria estar ali. Sangue voltando, isso coagulando nos seus órgãos, né? Então, a dor era terrível. Cada mês que passava, maior ficava o volume, mais sangue se alojava dentro da minha cavidade abdominal. E quando eu levei o resultado para minha médica, minha ginecologista, ela só falou coisas ruins. Eu saí de lá chorando, muito arrasada, muito magoada, muito ferida, muito emocionalmente muito machucada. Por quê? Porque além da questão física e da doença física, existia uma esperança de ter um segundo, terceiro, quarto filho. Porque a gente sempre teve a expectativa de ter mais filhos, eu e meu marido. E daí foram anos tentando ter filho e não sabia o porquê, por qual motivo a gente não conseguia engravidar. A médica nessa consulta disse, olha, Ju, pela gravidade da sua situação e pela sua doença, pode ser que eles sugiram tirar o seu útero. E daí não foi só uma questão física, mas foi uma questão muito forte emocional, porque existia esperança todos os meses, inclusive eu tinha caixas de exames de gravidez no meu banheiro, que todos os meses eu achava que estava grávida, todos os meses eu fazia exame. Isso foi muitos anos acontecendo isso. Meu filho hoje tem 13 anos de idade. Então foram alguns anos aí tentando ter um outro filho. E tirar o útero para mim era a certeza de que eu jamais poderia ter um outro filho.
Então foi uma mistura de sentimento. Foi uma questão física, uma questão emocional envolvida ali. Até que ela pediu para eu buscar a ajuda de uma junta médica para poder cuidar de cada órgão de forma particular na hora da cirurgia, para que não houvesse dano algum. E eu busquei essa equipe de cirurgiões, onde eles me atenderam e realmente confirmaram a doença e disseram que eu precisaria sim passar por uma cirurgia. Imediatamente eu comecei a tomar os hormônios para bloquear o acesso da menstruação, porque cada mês que passava eu menstruava, mais dor eu sentia e mais esse sangue retornava para minha cavidade abdominal. Eu precisava naquele momento fazer o uso dos hormônios para que cessasse esse sangramento todos os meses, como é de costume em todas as mulheres.